Olá, querido. Nosso vídeo hoje é uma motivação para uma vida de oração. Ouça essas 3 frases que eu vou citar de E.M. Bounds, que eu retirei do livro dele chamado Poder através da Oração. A primeira frase, ele diz assim: o que a igreja precisa hoje não é de mais métodos ou melhores estratégias, nem novas organizações, mas homens que o Espírito Santo possa usar, homens de oração. E ele segue dizendo: Deus não unge métodos, Ele unge homens. E homens ungidos colocam em prática métodos eficazes. A segunda frase dele é muito interessante, ele diz assim: as orações em público são de pouco valor, a menos que sejam fundamentadas ou seguidas por orações particulares. Ele não está dizendo que a oração em público não tem valor, ele está dizendo que é de pouco valor se aquelas pessoas que estão fazendo a oração em público não têm uma vida de oração em particular, ou seja, aquele seu quarto de oração, um lugar na sua casa onde ele tira um tempo para poder estar orando todos os dias. E a terceira frase dele é essa que eu gosto muito: orações não morrem, elas superam o tempo de vida daqueles que a proferiram. Que coisa interessante, ou seja, depois que a pessoa morreu, a oração dela continua funcionando na vida dos filhos, na vida dos netos, e eles continuam colhendo, né, os frutos da oração daquela pessoa, daquele pai, daquela mãe, daquele avô. E aqui eu deixo 3 princípios bíblicos para você, por que nós devemos ter uma vida de oração. E o primeiro é o simples e o básico: a palavra de Deus nos chama a orar. Um dos motivos pelos quais nós devemos orar é porque a Bíblia nos motiva a isso, e a Bíblia está repleta de textos. Orem por aqueles que vos perseguem, diz Mateus no capítulo de número 5, versículo de número 44. Quando vocês orarem, Jesus falou no Sermão da Montanha, quando vocês orarem, ele não disse se vocês orarem, mas sim quando vocês orarem. Jesus disse para os seus discípulos: quando vocês orarem, vocês vão orar assim. Filipenses 4:6 diz que você, que eu, nós devemos ter uma vida dedicada à oração e à vigilância. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 18: não fique ansioso por coisa alguma, mas apresente todos os pedidos a Deus em oração. Sabe por que também nós devemos orar? Porque Jesus nos deixou um exemplo de oração. Se tem uma resposta para essa pergunta, por que Jesus orava? Uma das respostas com certeza é essa: para nos deixar o exemplo. A Bíblia diz em Marcos 1:35 que Jesus acordava cedo, retiravam-se para um lugar deserto e orar, cedo ainda estando escuro, diz a Bíblia. Outra vez diz que Jesus saiu, Lucas capítulo de número 6, e passou uma noite inteira em oração. A Bíblia diz que depois de multiplicar os pães, ele despediu os discípulos para que eles atravessassem o mar, e ele retirou-se para um lugar e foi orar. Então Jesus tinha também uma vida de oração. E em terceiro lugar, a oração é importante porque ela nos permite participar das obras de Deus, do agir de Deus. Escute, Deus precisa da nossa ajuda? Deus não precisa da nossa ajuda, porque Ele é todo poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser. A Bíblia diz que a Ele pertence o querer e o efetuar. Mas eu vou dizer para você uma coisa: Ele nos convida a orar para que sejamos participantes das respostas. Por isso que Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Isso tem uma coisa maravilhosa, né, que transforma o nosso testemunho num testemunho poderoso, é podermos dizer: orei e Deus me respondeu. Deus abençoe a sua vida, cultive uma vida de oração, e eu tenho certeza que será uma bênção para você e para a sua família. Se você gostou desse vídeo, visita lá o meu canal no YouTube, Christian Oliveira, e se inscreva, que tem outros vídeos semelhantes a esse lá. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.